Para poder calcular a tabela de proporções em relação aos totais das linhas e colunas, o procedimento é mais ou menos o mesmo. Só temos que tomar aqui um certo cuidado. Olha só, vamos construir primeiro a tabela de proporções em relação aos totais das colunas, ok? Aqui, ó, usando novamente a função prop.table, colocamos a tabela de referência cruzada como argumento e agora eu estou especificando o argumento margem, né? Antes, lá na tabela quando eu calculei a tabela de proporções em relação ao total geral, eu não especifiquei nada, né? Porque quando você não especifica, a função prop.table calcula a tabela de proporções em relação ao total geral. Aqui, como eu quero em relação aos totais das colunas, o argumento que eu tenho que colocar é 2, ok? Então, executo aqui, ó. Ele já calculou, ó, a tabela de proporções em relação aos totais das colunas. Vamos comparar aqui com o slide para ver se está parecido. Aqui, ó, 33, 25, 42, né? 28, 39, 33, 33, 33, 34. Vamos ver aqui. 33, 25, 41. Ó, aqui porque, como eu falei, está arredondado, mas perceba que o R calculou já essa parte aqui de dentro, né? Que é a distribuição conjunta. O que está faltando novamente são as marginais. E nós fazemos isso, calculamos essas marginais usando a função margin.table. Novamente, eu vou inserir aqui uma linha calculando com o resultado das marginais dessas três colunas. E como é que eu faço isso? Usando a função margin.table. Coloco aqui a minha distribuição conjunta com as proporções, já calculadas anteriormente na linha 43, e o argumento 2 é para dizer que eu quero as marginais das colunas. Então, executo. Se eu compilar aqui esse argumento, esse objeto, ó, deu 1, né? Que é justamente o que nós estávamos esperando, ó, que é 100%. Ok? Para calcular, agora eu preciso inserir um vetor aqui, uma coluna a mais aqui, com um total chamado com resultado, perdão, das marginais das linhas, né? Como a gente fez aqui anteriormente, ó. A gente colocou aqui uma coluna a mais com as marginais. Então eu preciso também colocar aqui também uma coluna com as marginais da variável região de procedência, né? Para capital, interior e outra. Fazemos isso usando também a função margin.table, só que aqui tem um procedimento, né? A gente usa aqui um artifício para poder executar essa tarefa, que é primeiro calcular as marginais das linhas, ok? E você divide pela soma total das marginais das colunas, ok? Nós fazemos isso com a função margin.table, ok? Primeiro, calculamos a marginal das linhas, ok? Dessa minha tabela que eu acabei de criar, de distribuição conjunta, essa tabela de distribuição conjunta, e dividimos pela soma das marginais dessa mesma tabela das linhas, ok? Então vamos lá. Eu executo aqui, ó. Se eu quiser ver o que tem dentro dessa variável, tá aqui, ó. 0,31, 0,32, 0,36. Se a gente for olhar aqui nessa tabela, ó, 31, aqui está 33 e aqui 36. Então, nós já calculamos, o R acabou de calcular essa coluna de totais aqui, ok? Foi isso que ele acabou de fazer. E agora nós precisamos somente inserir essas marginais na minha tabela de distribuição conjunta, que está aqui na linha 43, para ter um resultado parecido com esse aqui, ok? E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso usando a função rebate de novo, novamente, né? Coloca aqui dentro dois vetores, ó. O primeiro é esse. Perceba que é a distribuição conjunta, já com a coluna dos totais. E eu vou colocar junto com esse outro vetor, que é o total, que é a linha com os totais das colunas, ok? Executa aqui a linha 48. Deixa eu mostrar para vocês o que tem dentro, ó. Tá aqui, ó. Já tá
é muito parecido com aquilo que nós estávamos esperando. O que está faltando agora é só renomear a linha que não foi renomeada. E nós fazemos isso usando a função de names novamente. Mesmo procedimento, renomeando a linha, a quarta linha, colocando o nome total linha nela, ok? Executa aqui e está aqui o resultado, ok? A última tabela que está faltando é a tabela de proporções em relação aos totais das linhas. E o script é mais ou menos o mesmo que a gente fez para os totais das colunas. Só que agora, ao invés de margem igual a 2, aqui eu vou colocar margem igual a 1, porque eu quero que a função próprio.table calcule a tabela de proporções com relação aos totais das linhas. Ok. Então, executa aqui, ó. Vamos comparar o resultado aqui com a tabela do slide para ver se a função próprio.table executou aquilo que eu estava esperando. Olha só, 36, 25, 39. Deixa eu ver. 36, 25, 38, né? 45, 58, 46. 46, 58, 46. Então, perceba que o R calculou realmente aquilo que nós estávamos esperando. Ok? Vamos agora inserir as marginais, que é o que está faltando para poder preencher a nossa tabela. Aqui na linha 57, eu calculo as marginais das linhas. Margin, com argumento 1, é calcular a marginal das linhas dessa distribuição conjunta aqui. Ok? Vamos calcular. Eu estou colocando esse resultado em um objeto chamado total coluna. Tá aqui, acabou de calcular. Essa variável total coluna vai vir aqui depois, e dá 1, porque lembre que o que eu estou fixando é o total das linhas, por isso que deu 1 em todas, capital, interior e outra. Ok? Aqui agora está faltando o total para cá com os resultados das marginais das colunas, né? Que eu estou chamando aqui de total linha, né? Eu faço isso exatamente como eu fiz anteriormente para o caso dos totais das colunas, da tabela de proporções, quando eu fixo os totais das colunas. Só que agora, ao invés de colocar margem igual a 1, aqui eu coloco margem igual a 2. Compara aqui os resultados. Botei 1 aqui e 1 aqui. Agora vai ser 2 aqui e 2 também aqui, para poder fornecer a um vetor, que eu estou chamando de total linha, com os resultados das marginais das colunas, ok? Executo. Se eu quiser ver o que tem dentro, tá aqui. 0,33, 0,49 e 0,1674. 33, 0,49, aqui está arredondado, 0,16, ok? Então, o R executou aquilo que nós estávamos esperando. Agora, vamos só inserir essas marginais na minha tabela de distribuição conjunta. Fazemos o mesmo procedimento usando a função rebaixa. Estou colocando aqui dois vetores dentro da função rebaixa. Esses dois vetores. Aqui. E esse aqui. Vou mostrar para vocês qual é esse vetor. É a tabela de distribuição conjunta, já com a coluna, com os totais das linhas. Eu fiz isso usando a função sebad aqui, onde está passando o cursor do mouse. E o outro vetor é a linha que vai vir aqui embaixo, de outra, dando o total, fornecendo as marginais das colunas, ok? Executa a função. Deixa eu mostrar para vocês o que está aqui nesse objeto, na linha 60. É a minha tabela já quase pronta, né? Fixando aqui os totais das linhas, por isso que aqui está 1, né? Multiplicando por 100 dá 100%. Tá faltando agora só colocar aqui, aquilo que nós já sabemos, renomear essa última linha para deixar no padrão das outras que nós fizemos, ok? Nós fazemos isso usando a função de names. Pega aqui o objeto que você salvou essa tabela aqui, foi na tab linhas 2, coloca de names, tab linhas 2. Aqui o primeiro colchete com o argumento 1 é para dizer que eu quero modificar uma das linhas, e a linha que eu quero modificar é a linha 4. Eu vou colocar o nome total linha. E esse para renomear essa linha que não tem nada, nenhum nome, com esse para
partir de agora passar a ter esse nome, total underline linha, ok? Para deixar a tabela no padrão das demais, ok? Executa aqui e tá aí a minha tabela de proporções em relação aos totais das linhas, ok? Então, essa era a aula de hoje.